Ego sum pastor bonus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o bom pastor. Caríssimos irmãos, estamos celebrando já o segundo domingo desse tempo pascal, segundo domingo depois da Páscoa, e hoje o domingo chamado Domingo do Bom Pastor, exatamente por causa do Evangelho que nós acabamos de ouvir. São Pedro, na epístola que nós ouvimos na missa, nos chama a atenção. Todos nós fomos curados a um alto preço, porque nós fomos curados, as nossas feridas foram saradas por causa das feridas, das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se antes nós éramos pecadores dispersos pelo mundo, hoje podemos nos chamar e reconhecer como verdadeiras ovelhas de nosso Senhor, chamadas por Ele de todos os cantos, reunidas em seu redil, de tal modo que agora nós não somos mais ovelhas sem pastor. Jesus é aquele que nos guia à salvação. No Evangelho, o próprio Jesus vem nos falar claramente: Ego sum pastor bonus. Eu é que sou o bom pastor. Muitos, disse nosso Senhor, disseram também os apóstolos em vários lugares, muitos virão em nome do Senhor, mas são apenas lobos em pele de cordeiro. Muitos virão e agirão em nome do Senhor, diz a própria Sagrada Escritura. Se fosse possível, até os eleitos, até os santos seriam enganados por aqueles que nesse mundo farão como que maravilhas em nome do Senhor, mas que não passa de charlatanismo, de falsidade e de comércio para sustentar a própria vida e o apego aos bens. A chamada teologia da prosperidade não é outra coisa senão uma grande armadilha que chama a atenção no mundo de hoje. Todos nós sofremos em maior ou menor grau, todos nós padecemos de alguma enfermidade, maior, mais grave ou menos grave. Quem de nós não queria estar livre da dor, do sofrimento, das dívidas? Por isso o slogan das igrejas que aí fora dizem-se pertencer a nosso Senhor, normalmente é: pare de sofrer, tome a posse da bênção, venha e busque o seu milagre, a sua cura. Tudo é coisa que, batendo ao pé do ouvido, chama muito a atenção, parece tudo muito maravilhoso, mas que não passa de enganação. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, quando chamou aqueles que queriam servi-lo e segui-lo, chamou exatamente mostrando o caminho que ele mesmo havia de seguir, o caminho da cruz. Não há para o cristão outra ponte para chegar do outro lado da vida de modo feliz, bem-aventurado, do que passando pela cruz. Não há para nós cristãos católicos outra porta pela qual devemos passar, senão essa porta estreita chamada cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, venha atrás de mim e me siga. Nenhum de nós possui uma cruz mais pesada do que a outra. Nenhum de nós, nesse sentido, sofre mais do que o outro, porque sofremos e carregamos o peso de uma cruz feita sob encomenda para cada um de nós, porque elas são fabricadas conforme os nossos pecados, conforme as nossas forças. Mas nesse caminho de seguimento devemos sempre nos alegrar, porque apesar da dor e do sofrimento, da enfermidade, da provação, da tentação e dos pecados, temos diante de nós o nosso guia, nosso Senhor Jesus Cristo, que como pastor de quem reconhecemos a voz, nos guia ao porto seguro da salvação. Ele conhece, não a nós de modo genérico, mas a cada um de nós,
diz o Evangelho, diz nosso Senhor no Evangelho, conhece a cada um de nós e nos conhece pelo nome, de modo particular, cada um de nós. Devemos, portanto, ouvir a voz do nosso bom pastor. Hoje, normalmente, é o dia em que em nossas paróquias se faz uma pregação especial sobre a vida sacerdotal, já que os padres são chamados os pastores do povo de Deus. Caríssimos irmãos, como seria bom se nós tivéssemos em todas as paróquias, em todos os nossos apostolados, aqui mesmo no nosso apostolado, no nosso oratório São José, tivéssemos várias vocações. Temos algumas, graças a Deus. Atualmente temos 3 seminaristas nossos daqui, que estão em nosso seminário. Temos algumas pessoas também interessadas, mas é sempre muito pouco comparado ao grande número, à grande necessidade que sofremos. O padre é aquele que, como diz São Paulo, é tirado do meio do povo, separado, formado e depois devolvido para o povo. Na igreja, colocado à frente, servirá de ponte entre o povo de Deus escolhido e o próprio Deus. É aquele que, diante de Deus, vai falar em nome do povo. Diante do povo, vai falar em nome de Deus. Porque, sendo padre homem, humano, como cada um de nós, ele é ao mesmo tempo porta-voz de Deus. É o sacerdote que age na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que nos instrui com a palavra santa de Deus e, ao mesmo tempo, prepara para nós e nos convida, qual pastor bom, nos convida à mesa a fim de alimentarmos a nossa alma e o nosso coração. De todos os padres, o mais importante é aquele que nós chamamos de Sumo Pontífice, que nesses dias, quase que como órfãos, rezamos para que Deus nos conceda outro bom pastor para toda a Igreja Universal. Papa Francisco, depois de alguns anos servindo a Igreja sobre a cadeira de São Pedro, foi chamado por Nosso Senhor. E agora a Igreja prepara-se para receber um novo pastor universal, aquele que guiará todo o rebanho de Deus. Quem será o novo Papa? Nós não sabemos. Humanamente falando, nós temos desejos. Poderia ser aquele, poderia ser o cardeal A, B, não importa de que linha seja o novo Papa. Não importa de que segmento ele seja, como sejam as suas inclinações, a sua ideia, o seu modo de agir enquanto padre ou enquanto bispo. Porque acredito eu, e os senhores também deveriam acreditar, depois que um homem é escolhido e senta na cadeira de São Pedro, ele não se governa mais. Não é mais ele que se dirige. Se um padre já não pode agir em seu nome, mas age em nome da Igreja, imagine o Papa. Independente de quem seja o próximo Papa, deve contar com o nosso amor, obediência e veneração, porque apesar de toda e qualquer política, entre aspas, que possa existir em qualquer tipo de instrumento para a eleição, no final das contas, só senta na cadeira de São Pedro quem o Espírito Santo elege, quem o Espírito Santo escolhe. E aquele que ele escolhe para sentar nessa cadeira de Pedro, para guiar a barquinha da Igreja, esse é o próprio Espírito Santo que irá guiar. Portanto, a nossa fé não deve ser abalada. Seja quem for que leve o nome de Pedro no futuro, deve contar com nosso amor, veneração, oração, porque ele é o Pai comum da cristandade. Será o Pai comum da cristandade. Será aquele que nos guiará, qual bom pastor? Ao porto seguro da salvação. Rezemos, caríssimos irmãos, nesta Santa Missa, para que Deus suscite em nosso meio, em nosso oratório, muitas e santas vocações, especialmente para que no futuro tenhamos padres disponíveis, santos padres disponíveis para continuar o nosso apostolado. E rezemos também pela eleição do novo Papa,
para que, seja ele quem for, venha em nome do Senhor e haja tal como Pedro, guiando essa barquinha da igreja ao porto seguro da salvação, já que ele é apenas a cabeça visível daquela outra cabeça mais importante, diante da qual devemos nos ajoelhar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.